Oba, lá vem ela. Aí sim, hein, gente minha. 17h01 na cidade de São Paulo, horário de Brasília, onde o circo tá pegando fogo. Ea! Salve, gente minha, salve Pedro no som comigo hoje. Que satisfação decolar essa nave da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Que satisfação estar aqui com vocês. Hoje fazendo um programa extremamente especial. Oba! Hoje é segunda-feira. Eu que sou Cláudia Ricken, os cumprimento com muita alegria, com muita honra, num dia importante do Brasil, num dia importante de nossas vidas. E eu vou aqui hoje falar sobre verdade. Eu, tu, eles e o Brasil hoje, ao vivo aqui na Rádio Mundial. Vocês também podem me acompanhar ao vivo no site radiomundial.com.br com imagem, porque tem ali uma câmera bacanuda. Salve Rádio Mundial, meus parabéns. Estamos transmitindo agora com áudio e vídeo direto do site da Rádio Mundial, facilitado. Então não estou fazendo live de Facebook por conta disso mesmo, porque nós estamos fazendo tudo moderno. Acompanhei pela manhã a discussão no Senado de altíssimo nível, que exercício de democracia importante, que perguntas bem formuladas. Lewandowski, para nossa surpresa ou para nossa atenção, conduzindo com bastante calma como presidente da mesa. A presidente Dilma, afastada de manhã, fazendo as respostas. Um pouco mais do mesmo, né? Tem um pouco aquela coisa, não cometi crime porque sou inocente porque não cometi crime, mas o conteúdo em si fica um pouco na bravata, não foi, não foi, e a gente precisa confiar nos técnicos que estão lá, naqueles homens e mulheres eleitos, que são os senadores. Achei bastante importante, algumas perguntas e algumas colocações foram muito emblemáticas, quer dizer, a pergunta mais foi educativa do que foi uma pergunta. A própria pergunta já nos esclarece. O senador Caiado, por exemplo, vocês procuram, já está nas minhas páginas do Facebook, no estúdio Cláudia Ricken, na Cláudia Ricken, a transmissão dele ao vivo, porque eu tenho ele ao vivo naquele live Facebook. Ele mostrou alguns gráficos, então é bem interessante quando ele pergunta, escuta, por que é que esses créditos e esses decretos assinados sem aprovação do parlamento passaram com relação aos bancos públicos e não aos privados. Os privados foram todos pagos, mas os públicos não. Quer dizer, aquele que é do nosso dinheiro não foi pago, né? Não foi autorizado, e o outro sim. Então, as próprias perguntas, a questão houve pedalada, não houve pedalada, os crimes nos quais tem que se imputar e se trabalhar tecnicamente para haver, enfim, justiça, são bastante discutidos. Claro, se usam as palavras golpe e outras afins, mas como quase uma retórica ou como um chavão, né, gente minha, um bordão. É um bordão. Então não foi golpe militar, mas é um golpe parlamentar. A real é que eu recomendo de novo, recomendo de novo, procurem na minha página do Estúdio Cláudia Ricken no Facebook, ou Cláudia Ricken, ou propriamente direto no Terça Livre, um hangout da minha querida e amada Bia Kicis com o Felipe Orleans e Bragança, e o Luiz, que foi um hangout do Terça Livre absolutamente indispensável. É 1 hora de hangout que você se localiza de 3 anos atrás e para daqui 10 anos, como é que a banda toca, como é que é essa agenda do impeachment, o que vai acontecer hoje, até dia 31, que é provavelmente quando sair o resultado. Eu estarei em Brasília amanhã, vou às 6 horas da manhã para lá, vou cobrir o evento de lá amanhã para vocês ao vivo, no facebook.com/estúdio Cláudia Ricken. Olhando esse aspecto comportamental, olhando esse aspecto da estrutura do pensamento, da forma como a gente se comunica, como se criam culturas com um pouquinho de visão dessa política, porque, afinal de contas, gente minha, a primeira liderança de um país, a primeira liderança de uma empresa, as primeiras lideranças de uma família vão reger o que vai acontecer, mesmo à distância. O que você faz na sua casa, o que você pensa no seu quarto, vai influenciar o que acontece na cozinha da sua casa, mesmo se você não for lá. Porque pensamento é forma, anda, nós nos conectamos por energia não local, através da física quântica formal, né? Nós não estamos falando da barraquinha esotérica, nós estamos falando da física quântica científica, e nós estamos falando aqui do método quantum,
e das coisas quânticas nessa direção de neurociência, que é a área que marca meu trabalho, quando a gente vê comportamento e a gente vê as atitudes e a construção que o comportamento traz para a gente ser produtivo, leve e positivo. Também para a vaca e para o brejo, para dar tudo errado, para ver roubo, mentira, traição, confusão, manobra, mecanismos de defesa. Também a gente tem que estudar o que dá errado, mas a gente não pode ficar olhando o buraco do pudim. Você estuda o que dá errado para saber como se afastar disso. Não fica olhando, ele tem um pudim, você fica olhando o buraco que está no meio, olhando o que falta. Para com isso. Olha, descobre e vai para o que precisa, para o que tem. Então, o método Quantum, que vocês podem encontrar mais informação, esse assessment da minha autoria, que está no mundo inteiro, que está no Brasil, orgulhosamente, que está na ONU. Agora acabei de chegar dos Estados Unidos, lá em New Orleans. Um grande salve para Mitchell Player, Cacau Malavaz em Orlando, os analistas quânticos dos Estados Unidos. Foi sensacional, gente minha, fazer uma formação todinha em inglês, uma experiência... Eu falo do quanto inglês há muitos anos, até porque ele nasceu com parceria com 2 americanos, um já no céu e o outro na terra. Agora estão os 2 no céu e eu ainda na terra, por enquanto. Mas nós fizemos, tem muita coisa em inglês que vem da base científica do Quantum, mas o método Quantum, o Quantum Assessment, ensinado em inglês para aquele grupo e assim dando certo, foi um grande desafio, achei difícil, não pelo idioma, mas é a coisa toda, sabe? É que nem você usar um sapato novo, dançar uma nova dança, né? Foi interessante e causou ferveirão lá. O Brasil lá com bandeirinha daquilo onde a gente é bom. Onde é que a gente é bom? A gente é bom na comunicação, a gente é bom na criatividade, a gente é bom no compromisso, nós somos empreendedores, né? A gente é bravo, viu? A gente não é banana, não. Isso aqui eu já falei. Isso aqui não é povo banana que deixa qualquer onda acontecer de jeito nenhum. Então, eu chegando de Nova Orleans e vendo com o método Quantum essa chance de como é que é a liderança no país, nesse momento, é muito importante que a gente tenha a conclusão desse processo. O país está parado há meses, como na época do Collor ficou parado, nós perdemos 4 anos por causa disso. E esse processo que termina hoje, amanhã, e possivelmente amanhã já conclui, eu vou amanhã, volto amanhã mesmo, tenho muito compromisso em São Paulo, mas vou lá para cobrir, para colocar, para entrevistar as pessoas. Quero contar para vocês de primeiríssima mão que eu estou fazendo o perfil dos patriotas dessa virada, dessa época, desse impeachment, dessa mudança, desse fora PT, como queira chamar, pela democracia, pelo fim da corrupção. Movimentos brasileiros patriotas pelo fim da corrupção. Tenho boa relação com vários desses movimentos, tenho boa relação com muitos intervencionistas civis, intervencionistas cívico-intervencionista, cívico-militar, com a noção daquilo que está na Constituição, porque uma hora tem tanto bandido, tanto ladrão, que você fala, pelo amor de Deus, que chama a polícia, quem é a polícia, né? Não estou convencida que essa é uma solução ainda não. Acho que o rito que está vindo, não só na forma, como no conteúdo, tem sido exemplar. A gente se mostra maduro para sentar, calma e firmemente, conversar, discutir, né? Embora eu acho que essa coisa nos casais que as pessoas falam, né? A gente concorda em discordar. Quando eu vi nos Estados Unidos dizendo isso, this is when you think both are assholes. Quando você tem certeza que os dois são dois usões, dois ruins, aí eles concordam em discordar, né? Quando os dois acham que nenhum do outro presta, a gente concorda em discordar. Eu prefiro concordar em concordar. A gente tem que concordar sobre as coisas fundamentais. Você já deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre o Chile, porque que o Chile é o maior PIB da América Latina, porque que muitas das condições deles foram mais felizes do que todos nós outros juntos, porque eles sempre concordaram sobre o fundamental. Eles discutiram lá sobre o Pinochet, os mortos de guerra lá deles, uma série de coisas, havia lá um burbúrio. Agora, a austeridade fiscal, a política, a forma de conduzir o país, etc., sempre teve uma linha de união e concordância. Me desculpe, dentro de casa, se papai e mamãe discordam sobre como o filho tem que ser educado, o filho vai nadar de braçada entre papai e mamãe. Vai pôr papai num bolso, mamãe no outro. Se os pais discordam da escola, o filho vai nadar de braçada entre a família e a escola. Vai botar a escola num bolso, papai e mamãe no outro e a família no outro. Nós temos que nos alinhar, debater o suficiente, ter um objetivo comum e a gente tem que ter honestidade, né, gente minha?
Se não quer ter honestidade, quer brincar de contar mentirinha, quer brincar de parecer o que não é, quer mentir descaradamente, dizer que não ouviu o que ouve, aí não dá, né? Aí chama a polícia, porque que é o que nós estamos fazendo. Então nós temos hoje o Senado Federal fazendo o papel que lhes é atribuído, uma espécie de juiz, né? É lógico que eu sinto muitíssimo. Ai, mas que absurdo, em 20 anos, em 20 ou 24, quantos anos faz que houve o impeachment do Collor? Pedro, vê para mim, quanto tempo foi o impeachment do Collor aí? Em 24 anos, vê essa conta para mim exata. 2 impeachments no Brasil, que absurdo. Que absurdo não, como a gente é bacana, hein, gente? Uai, não é assim? O poder emana do povo. E nós delegamos ou outorgamos poder a essa gente, se essa gente não se comporta e não faz qual é o papel deles, que é servir. Ora, nós tomamos o poder que nós outorgamos a essa gente, né? Então, o pessoal estava falando muito da questão da arrogância, né? Essa postura meio assim, estou lá prestando conta, mas eu não peço desculpa, eu não digo... Eventualmente, eu vi em algumas falas hoje de manhã, nesse questionamento, não teve nenhum assim, eu errei, putz, não tenho certeza que é por aqui, o que você acha, né? Então, vou a pedido da Pompe, a Pompilho, minha querida, quantos anos? A Pompilho, quanto que foi? 92, 24 anos. Faz 24 anos que foi o impeachment do Collor, né? Então, em 24 anos, 2 impeachment, é que a gente é parrudo. E se precisar de novo, nós vamos de novo. Melhor que não, porque o país para. Então, vamos prestar atenção, votar certo. Na verdade, olha, de novo, recomendo... Vai lá, assiste o Terça Livre, é um canal que você deve assinar no YouTube. Bia Kicis está envolvida, o Felipe Bragança, o Príncipe querido, e o Luiz, eles fazem um hangout de 1 hora, que se você assistir esse que eu estou te falando, dos 3 que eu postei nas minhas páginas, você tem um entendimento do que vem depois agora. Qual é a reforma que precisa? A banda tem muito caminho pela frente para acabar com a corrupção, para ter, enfim, a reforma que é necessária. Mas mudar a primeira liderança quando está tudo errado é fundamental, porque senão você não chega na reforma, a gente sucumbe antes, né? Então, eu vi alguém falando lá das contas do governo hoje, porque o que era para ter pago em setembro ficou para outubro, o que era para outubro daí ficou para novembro, e isso eles falando lá de 2013, 2014, 2015, eu digo, não está aparecendo na nossa conta desse ano, né? O que era para você pagar em julho, ficou para agosto. O que era para você pagar em agosto, ficou para setembro. E Deus ajude os teus credores que em outubro, né? Então, isso aí tem consequências diretas ou indiretas, né, gente minha? Então, falando em falar a verdade, que é o tema que eu trago hoje, nesse contexto todo, o Richard Grannon, my dearest Richard Grannon, lá de UK, de Liverpool, na Inglaterra, postou um vídeo que a Maria Lúcia Pompilho disse, nossa, eu achei interessante, queria entender o que ele está falando. Eu falei, deixa, Pompe, eu vou gravar um vídeo sobre isso. E resolvi vir aqui na rádio porque ele diz, qual é a diferença entre arrogância simples e realmente narcisismo como desordem de personalidade? Então, acho nesse contexto todo que eu estou falando é bem interessante. A irmã dele chegou para ele e perguntou, você tem uma coisa simples para explicar a diferença entre essa arrogância simples e narcisismo? Então, eu vou explicar a diferença, segundo esse vídeo dele, dos traços que fazem a desordem de personalidade narcisista e como isso se diferencia de traços que a gente identifica as pessoas, assim, do dia a dia, que a gente mesmo pode ter, traços que todos nós podemos ter, né? Então, arrogância é de 9 traços que são identificados, que poderiam potencialmente fazer alguém ser diagnosticado com o narcisismo, desordem de personalidade narcisista maligna. Mas essa não é uma arrogância normal, é uma forma patológica, uma necessidade patológica, neurótica, ou seja, que se repete muito, da pessoa estar de uma forma superior à outra. No narcisismo existe uma superioridade que é patológica, ela não é assim aquela arrogância que, bom, eu tenho, você tem, todo mundo pode ter. E eu também vou diferenciar aqui o narcisístico. A gente pode ser narcisístico, meio exibido, ter vaidade, que é um desses 9 traços, né? Mas nesse caso a gente está falando de uma necessidade neurótica,
patológica, permanente, de a pessoa se colocar acima do outro. E nós vamos ver, como vocês já viram em alguns vídeos meus, que vale tudo para essa superioridade goela abaixo, manufaturada acontecer. Às vezes ela é aberta e às vezes ela é encoberta. Tudo na desordem do Cluster B, do grupo B de personalidade, procurem no meu YouTube, Cláudia Ricken, ela Clau, tem mais vídeos sobre isso, inclusive lá numa lista, como é que chama aquele playlist dentro do YouTube, que é sobreviver resiliência na invalidação. Vocês vão encontrar alguns vídeos sobre narcisismo, vocês vão ver que tudo aí é meio encoberto, que tem manipulação, tem jogo de mentira, roubar, mentir, trair. Porém, neste traço que eu estou falando, dessa arrogância, dessa superioridade forçada, estou botando na mão aqui, vocês vão ver lá no YouTube também esse vídeo aqui da rádio, estão vendo aí na radiomundial.com.br, o cara tem que estar por cima, a mulher tem que estar por cima, a pessoa se impõe como superior todo o tempo com uma necessidade neurótica e permanente, né? Eu sou superior a você. Então, quando é verdadeiramente uma desordem de personalidade, ao invés de ser alguém simplesmente sendo arrogante um pouquinho, não existe essa coisa de ser igual, comunicação de adulto para adulto, uma comunicação horizontal. Não existe isso. A pessoa nunca deixa essa aparente igualdade acontecer. Só tem eu no topo, você embaixo. Esse é o jeito que a pessoa se impõe. Então, existem traços como ser rude, arrogância, exploração, se intitular, né? Sabe, bancar o maior, vaidade extrema, tá apaixonado por uma imagem de si mesmo que não é verdade, né? Porque a vaidade traz uma coisa, você fala, como eu sou legal, o Facebook e tal, né? Mas entrar em contato com uma imagem, se apaixonar por aquela imagem, que é a base do narcisismo, né? Da imagem do lago, se apaixonar por essa imagem que não é verdadeira. E por aí vai, que faz a desordem de personalidade narcisista. Você tem que ticar 5 ou 7 dos 9 traços para poder ser diagnosticado como narcisista. Três palavras simples para a diferença entre alguém ser arrogante ou alguém ser trancado dentro de uma desordem de personalidade narcisista, ou como qualquer desordem de personalidade cluster B, não só narcisista, mas é o seguinte, essas 3 palavras são: é permanente, é perverso e é pessoal. Se você me disser, olha, eu conheço alguém que é arrogante, mas eu não tenho bem certeza que essa pessoa é narcisista, primeiro eu vou dizer, bem, você não está qualificado para diagnosticar, nem o diabo estou eu, mas, assim, à toa, mas se você vê que essa arrogância é permanente, tipo, sempre esteve ali, ó, sempre foi assim, do momento que você conheceu essa pessoa até hoje, foi assim, e é assim, perverso, tipo, vai pelo meio da estrutura de caráter da pessoa, tipo, é uma infra-ruim, é uma pedra que está ali, que está lá, que caracteriza, é uma arrogância. Eles só podem se relacionar com os outros sendo arrogantes. É vertical, não horizontal. E a outra coisa é pessoal. Então é permanente, perverso e permanente. E pessoal. Permanente está sempre lá. Perverso, o sistema está dançado, inundado dessa coisa, é assim. E pessoal, querendo dizer que no sistema daquela pessoa é dela, pessoal para ela. Então, você pode ter um problema com essa arrogância, porque assim, seria o oposto seria a pessoa ser arrogante por uma base de um contexto, ou transitoriamente. Tem momentos, eu tenho certeza, em que a minha autoconfiança escorrega para uma coisa meio arrogante. Talvez no momento em que eu não estiver emocionalmente muito firme, não estou num dia muito bom, num estado emocional, a autoconfiança está meio machucada, aí entra um mecanismo de defesa, eu posso me tornar arrogante, eu, você, qualquer um. Isso é personalidade narcisista, desordem narcisista? Não. Desordem de personalidade narcisista é um set muito distinto, muito específico, é um conjunto muito específico, distinto de características que é muito não usual e machuca e enlouquece as pessoas, né? Então, assim,
a forma aberta ou encoberta que o narcisismo vai acontecer faz a pessoa mentir, faz a pessoa triangular, faz a pessoa fazer comparações, né? Eu estou vendo hoje essa televisão o dia inteiro, ó, abre aí que vocês vão ver uma transmissão ao vivo lá, você vai ver mentir, roubar, trair, pirotecnia, dizer uma coisa, fazer jogos, né? Eu dizia esses dias que o narcisista, para se manter nessa superioridade, quando é encoberto, às vezes faz isso de uma maneira muito sutil. Vocês já me ouviram falar, muda uma cara e faz coisas que são difíceis de você detectar, dá até a impressão que você que está maluco. Aí a gente vira um detetive na internet, procurando que diabo está acontecendo, que eu estou me enlouquecendo numa coisa que parece que eu estou falando grego. Então eu tenho dito para os sobreviventes que não, você está ok, essa gente é doente. Quando é uma desordem de personalidade narcisista maligna, tipo Donald Trump lá nos Estados Unidos, diagnosticado pelo Sam Vaknin com 200 horas de vídeo, é uma loucura louca. Então você vai ver esse tipo de jogo, mentir, roubar, trair, a triangulação, dizer que foi você que fez uma coisa que eles fizeram, dizer que você é o máximo, né? Então aquela fase da idealização, depois da desvalorização. Aí tem o bombardeamento amoroso, de elogio, daqui a pouco, você não é mais tudo isso. Aí você fica querendo de volta aquele negócio. Então, e o descarte, né? Também tem a técnica de prateleira, né? Te usa que nem livro. A hora que você me interessa, eu pego e leio você. Quando não interessa, eu ponho de volta essas relações que as pessoas querem algo de você e não com você. Essas são formas de abuso, num termo buquê narcisista, e não é preciso ser narcisista para fazer isso. Eu posso fazer isso sem querer, ou porque estou ocupado, porque não tive atenção. Agora, uma pessoa normal, de tempos em tempos, se questiona. Alguém pode ser arrogante e não ser narcisista? Pode. Eu conheço pessoas excelentes que são muito firmes, eventualmente elas parecem arrogantes, e até são arrogantes na forma de se comportar, mas elas de tempos em tempos têm a capacidade de voltar, se questionar, olhar se o que elas estão fazendo está correto, voltam atrás, pedem desculpa. Sinceramente, elas se olham. Quer 3 formas de dar errado na vida, narcisisticamente, sem desordem, só ser narcisístico, sem ser narcisista, mas quer dar errado na vida é fácil. Primeiro, você reclame bastante. Segundo, outra coisa bacana de fazer para dar errado na vida, você não valoriza as coisas que você tem. E terceiro, você põe a culpa nos outros. De tudo de ruim que te aconteceu, de tudo de errado que te acontece ou que acontecerá. Esse é um jeito seguro de dar errado na vida. É preciso ter resiliência, né? Para a gente poder saber como é que é e poder falar a verdade. Então, como é que alguém fica narcisista? Vou te dar um exemplo rápido. Na infância, tem um pai, um dos pais, docinho, doentemente docinho, assim, como que chama? Mimando e dando uma atenção equivocada em exagero. E do outro lado, tem um completamente negligente ou abusivo, que não sempre, mas com frequência essas duas polaridades fazem narcisistas, que é o abandonado e mimado. Então, arrogância tem a ver com narcisista? Sim. Todos os arrogantes são narcisistas? Não. Todos os narcisistas são arrogantes? Possivelmente pode ser um traço potencial, mas tem que ser permanente, perverso e pessoal, né? Também a coisa do jogo para terminar aqui a nossa noção da verdade de hoje, cuidado com a melancolia, gente minha. A palavra ficar melancólico, né, a saudade melancólica, ela antigamente era uma desordem mental, depois virou um sentimento. Mas é uma desordem da imaginação. Eu fico imaginando que aquele lugar emocional ou até físico, que era tão bacana, pode voltar. Quantas vezes vocês já foram numa casa de infância que vocês moraram, chega lá e fala, nossa, não é nada daquilo, né? Porque a memória emocional às vezes traz boas lembranças que não estão na realidade, ou ruins. Então o que eu quero te pedir é que você esteja no momento presente, na real, aqui e agora. Pisa leve ela para frente, o lugar de falar a verdade e sentir a verdade e construir coisas não narcisísticas é todo o amor, auto-amor. Quartas-feiras à noite, você no Estúdio Cláudia Hicken do Facebook, facebook.com/Estúdio Cláudia Hicken, encontra informações sobre um grupo de Sobreviver Instinto Vencedor. Serão 12 semanas, um grupo de coaching para a gente se fortalecer. Vocês que têm me escrito que estão em relações de abuso, calma, respira que é grátis. É preciso se afastar de um abusador para poder ter amor e auto-amor. E vocês poderem continuar uma vida sem esses jogos de narcisistas. É preciso reconhecê-los, mas aí é preciso se fortalecer. Porque é o amor
que veio como um tiro certo no meu coração. Ama, gente, ama que é de graça, não é assim? Ama que é de graça e respira que é grátis. Muito obrigada, estou no Método Quantum, métodoquantum.com.br. Um beijo, gente minha, até segunda-feira. Oba, lá vem ela.